Good afternoon, everybody, and welcome once again to English Lessons Junkeropolis. This is the class for our Wednesday evening students, and you're with me, Professor Jeffrey, and me, Professor Miriam. Yes, Professor Miriam. Oh, I see you're wearing your English Lessons Junkeropolis t-shirt, and I'm wearing my Union Jack t-shirt there. So we're all prepared. Today's lesson, Professor Miriam, is going to be about possessive adjectives. It's a two-part lesson because next week we'll be looking at the other ones, the possessive pronouns. And do you know the difference between a possessive adjective and a possessive pronoun? I have an idea, but I don't understand too much about this. It's difficult. Yes, it's not too difficult because, as I will explain to you, by the end of the lesson, you'll understand it completely. But just to briefly tell you the difference, a possessive adjective always comes before the noun in a sentence. So if you see possessive, and it's before the noun, you will know that it's a possessive adjective. And the possessive pronouns usually come after the noun. So as you will see next week with the possessive pronouns, we'll be going into it in more detail. But today we're going to concentrate on the possessive adjectives because, as you remember, this class is a beginner's class and I don't want to confuse them too much. So I think without further ado, I'll let you explain the differences in Portuguese and then we'll continue with the lesson. O pronome possessivo, ele tem duas partes. Nós vamos ver uma hoje e uma na próxima semana. A primeira parte desse pronome possessivo, ele vai aparecer sempre antes do substantivo. Então, nós vamos nos concentrar neste, porque o outro, ele vai aparecer no final da frase. Então, hoje, nós vamos concentrar nesse pronome que aparece antes do substantivo, para que nós aprendamos bem certinho como funciona na frase, e aí na próxima semana o outro. Aí depois a gente mistura tudo. I love that. Mistura tudo. Okay, so let's look at a video now by Professor Simon from Brazil Escola, because I think our students will understand her explanation and then we'll continue with our explanation. So we'll just take a look at this excellent video and then they will get a good idea. Sou a professora Simone, professora de inglês. Estou aqui hoje para ensinar para você os Possessive Adjectives, os adjetivos possessivos. Espero que você aprenda muito com a aula de hoje. Possessive Adjectives. Possessive Adjectives são pronomes. Eles recebem o nome de adjetivos possessivos porque, em geral, os pronomes estabelecem entre as palavras relações de qualificação. Como é que isso funciona? Vamos ver. Os adjetivos possessivos mostram que alguma coisa pertence a alguém. Por exemplo, this is my purse. My é um adjetivo possessivo. Ele significa minha. Então, ele está estabelecendo uma relação de posse entre a pessoa que está falando e o objeto. Então, ele vem antes do objeto. That is their car. Aquele é o carro deles. O possessive adjective é a palavrinha there. Está estabelecendo uma relação de posse entre o carro e as pessoas. Mas eu também uso os possessive adjectives para estabelecer as relações de família entre uma pessoa e outra. Por exemplo, Sarah is her mother. O possessive adjective é a palavrinha her, que significa dela. Então, a Sarah é a mãe dela. John is his father. A palavrinha his é o possessive adjective, que está estabelecendo uma relação de pai com John. Então, John é o pai dele. Quais são os possessive adjectives? A gente tem
your, a gente tem our. E os adjetivos possessivos, ou possessive adjectives, tem uma posição que a gente precisa usá-los. Nós precisamos usá-los antes do substantivo a que eles se referem. E eles sempre vão combinar ou concordar com a pessoa que tem na frase. Então, olha só essa frase. You like your hair. A pessoa da frase é o you. Então, o possessive adjective tem que ser aquele que combina com you, que nesse caso é your. You like your hair, você gosta do seu cabelo. Nesse caso, o sujeito da frase é o we, que é nós. We like our house. Então, o possessive adjective our vai combinar com o sujeito da frase. Então, nós gostamos da nossa casa. Os possessive adjectives são my, meu e minha, para masculino e feminino, your, seu e sua, his, dele, só para meninos, homens, meninos, qualquer coisa de sexo masculino, her, dela, meninas, mulheres, its, dele e dela. O its é aquele pronome que a gente usa para falar de animais, de objetos, de coisas inanimadas em inglês. Our, nosso e nossa, yours, seus e suas, their, deles e delas. Já o theirs, que indica plural, a gente usa para falar de tudo. A gente usa para falar de masculino, de feminino, de objetos, animais e seres inanimados. Vamos ver alguns exemplos. This is Neide. Her car is red. O possessive adjective é her. O objeto que a Neide possui é car. Então, a posição do possessive adjective é antes da palavra que ela possui, que é car. Paul is a doctor. His job is in a hospital. Paul é o sujeito da frase, é menino. O possessive adjective é his. Se refere ao trabalho dele. Então, vem antes da palavra job, que se refere ao trabalho. I am very happy. O sujeito da frase é I, eu. My camera is great. O possessive adjective é my, que combina com I. Eu estou muito feliz, minha câmera é ótima. You look strange. Your face is blue. O sujeito da frase é you. O possessive adjective que vai combinar com ele é your. Você parece estranho. Seu rosto está azul. The dog is happy. Its house is new. O cachorro não é um ser humano. Então, para animais e objetos, a gente usa o pronome its. O cachorro está feliz, a casa dele é nova. They are late. Their car is broken. Eles estão atrasados. O sujeito da frase é they, o pronome adjetivo possessivo que vai combinar com ele é their, e o objeto a que se refere é car, que é carro. Então, their car. Eles estão atrasados, o carro deles está quebrado. So, guys, thank you very much for watching our class today. Então, gente, muito obrigada por terem assistido a nossa aula de hoje. Agora, o mais importante. Okay, that was quite an interesting explanation from there. I love that one. The blue. Yeah, the blue face reminded me of Braveheart. Yeah. Freedom! Okay, so I think you would have understood from that the what I said before about the possessive adjective always becomes before the noun or the substantivo. Substantivo. Substantivo is what she said. É bem importante você prestar atenção na frase. Por quê? Porque se você percebeu no vídeo, sempre tem uma combinaçãozinha. E no PDF que nós vamos enviar para vocês, vocês vão ter essa combinação para poder resolver os exercícios. Então, você vai pensar. O que é noun? Noun é substantivo. O que é pronome? É aquele que vem antes da palavrinha substantivo. Então, fica bem pertinho. Tudo bem? So, I think just now, can you pass me our remote control? Yeah. There, I use a possessive adjective. My remote control. Our remote control. Our. Yes, our. We share everything. Nosso. Yes. I need to turn it on because I have to tell you, it is very hot in here at the moment. Vai ficar um zoom, mas o ar tá quente, né? Calor. Oh, my goodness. Okay, so, and I've got quite a heavy t-shirt on, so I'm
It's good. It's Yeah, okay. I'm going to be sweating. Okay, so without further ado, let's commence with the lesson. Agora nós vamos começar a aula. So, Exercícios. yes. So we're going to look here, but this is my, his, their, etc. So let's just look at these two tables here. We have here the personal pronouns. Remember, we use these with like the verb to be. I am, we are, you are, he is, she is, they are, it is. Yeah? Yeah. Personal pronouns. So these are, next to them are the possessive adjectives. So I becomes my, we becomes our, you becomes your, he becomes his, she becomes her, they becomes their, and it becomes its. You need to be very careful with this its, because you remember the contraction in the verb to be is it apostrophe s, but that means it is. It is not a possessive adjective. The possessive adjective is without the apostrophe. Como vocês podem perceber, nós falamos que tem a combinaçãozinha, né? Então, por exemplo, ali, o I, que significa eu, o pronome possessivo vai se tornar meu ou minha. O we significa nós. Então, o pronome possessivo é de posse. Então, vai ser nosso ou nossa. E you, você, your, seus ou suas. Seu ou sua. He, o he é ele. Então, vai ter que ser dele. O his, dele. O she é ela. Então, vai ter que ser o pronome possessivo, a posse é dela. O they é deles. O they significa eles. Então, o pronome possessivo, deles. E o it, que é para coisas ou animais, its. O que o professor falou antes é o seguinte, tem que tomar cuidado, porque esse its é todo escrito junto, é uma palavra só. Existe aquela contração do verbo to be, it is, que você contrai transformando it, apóstrofo, s. Aquele it, apóstrofo, s, significa o quê? Ele é. Esse its é dele ou dela para coisas ou animais, mas é escrito sem o apóstrofo. Então, dentro da frase, você vai perceber o que é. Se é dele ou dela, coisas ou animais, ou se é ou está. It, apóstrofo, s, que significa é ou está. Good, okay. So let's look at some examples here. In the first one, he says here, I like my job. In this sense, job is the noun or the substantivo. So the possessive adjective always comes before that. So when we see this, we see the substantivo or the noun job, we know that this my is a possessive adjective and not a possessive pronoun. Isso. Eu gosto do meu trabalho. Então, meu, pronome possessivo, é minha posse, eu gosto do meu trabalho. Todos estes exemplos, vocês podem perceber duas coisas. Todos eles começam com I, we, you, he, she, they. Esse daí é aquilo que a gente já viu antes, né? Agora, os pronomes. Agora, o my, o, I, our, your, his, her, their é a posse. Meu trabalho, nosso trabalho, seu trabalho, o trabalho dele, o trabalho dela, o trabalho deles. Então, é a posse
desse objeto. Ou seja, sempre vem antes do substantivo. Okay, if you look at these, I like my job. We like our jobs. Why are we saying jobs? Why are we making it plural? Because they are working in different places. They are not working in the same place. If we were going to say, Professor Miriam, we would say, we like our job, yeah, because we are working in the same place. Here, we like our jobs because they are talking about Cada they're working tem in o seu different trabalho, places, né? yeah. You like your job. He likes his job. He likes, lembra, né? Yes. Terceira pessoa do singular, o he, o she e o it, sempre tem que colocar um S-zinho no verbo. A maioria das vezes tem que prestar atenção no he, no she e no it. Verbo com S-zinho porque é a terceira pessoa do singular. And that's because it's in the simple present tense. Isso. Okay, so he likes his job, she likes her job, they like their jobs. Yeah? Trabalho. Yeah. Okay, and here on the last one, it's. Oxford becomes it. Oxford is famous for its university. We could say, we are in Oxford. It is famous for its university, because we don't need to say Oxford again. We can just say it. It refers to Oxford. Quando é alguma coisa, né? Oxford é um lugar, então usou o it para poder identificar esse lugar. Okay, so let's just have a look at these pictures along the top. My hat, our hats, your hat, his hat, her hat, their hats. Aqui, chapéu. Meu chapéu, nosso chapéu, seu chapéu, o chapéu dele, o chapéu dela, o chapéu deles. Okay, so we use my, your, his, etc. plus a noun. My hands. Minhas mãos. His mother. Mãe dele. Her car. Carro dela. Our house. Nossa casa. Your best friend. Melhor amigo dele. Não, seu melhor amigo. Seu melhor amigo, desculpa. And their room. A sala deles. Sala deles. Okay, so let's look at some examples here. His, her, and their. So we have Diane, and we have Andy, and we have Mr. and Mrs. Thompson. So we refer to Diane, the possessions of Diane, her, Andy, his, and Mr. and Mrs. Thompson, their, because they are two of them. Okay? Esses quadradinhos, o primeiro da Daiane, tudo vai ser referente a ela. Então, os pertences são dela. Dela, her. O Andy, todos os pertences são dele. His. Mr. and Mrs. Thompson. Os pertences são deles. Their. Okay, so you should still be able to see this. I've took it down a bit so we can fit it all in the page, and the video window doesn't interfere with it there. So, her car is equal to Diane's car. Her car significa o carro dela, que é a mesma coisa de eu escrever Diane's, apóstrofo S, car, que significa o carro dela. Por que colocou her car? Porque subentende-se que você já sabe quem é a pessoa, que é a Daiane. Quando você não sabe quem é a pessoa, obrigatoriamente tem que colocar um nome.
da pessoa. Quando você coloca o nome da pessoa, aí você vai colocar o apóstrofo e o S. Diana's car. Yeah, because as Professor Miriam said there, we're introduced to the characters Diane, Andy, Sim. Mr. and Mrs. Agora Thompson, você já sabe. so you know who we're talking about. Her husband equal to Diane's husband. O marido dela, Her children equal to Diane's children. as crianças dela. Okay, Professor Miriam, let me test you now. You've seen this bit. His bicycle equal to? Andy's bicycle. His sister. Andy's sister. His parents. Andy's parents. And Mr. and Mrs. Thompson, their son. Mr. and Mrs. Thompson's son. Good. Their daughter. Mr. and Mrs. Thompson's daughter. And their children. Mr. and Mrs. Thompson's children. Parece uma cobrinha, mas se você gravar isso quando coloca o nome, o apóstrofo e o S, você não vai esquecer, tenho certeza. And you'll notice here, when we're talking about two different people, when they are a couple or casal, we don't say Mr. Thompson's son and Mr. Thompson's and Mrs. Thompson's. Não precisa pôr apóstrofo nos dois. Mr. and Mrs. Não precisa pôr apóstrofo nos dois, só põe no último nome. Okay, and we had here explaining, or rather cautioning you about it and its. I'll just bring this up in size now so we can see this a bit better here. So, its, which is the possessive adjective, and its, which is the contraction of the verb to be, it is. Its. Oxford is famous for its university. Oxford é famosa por a universidade dela. Its equals it is. I like Oxford. Its contraction for it is a nice city. It is a nice city. Eu gosto de Oxford. Ela é uma boa cidade. Significa, ela é it, apóstrofo S, que é a contração do it, is. Ela é uma boa cidade, ou apenas é uma boa cidade. Okay, so next we come on to some exercises for you to do, and I will put this PDF into the group so that you can make these exercises. You can either print them out or you can copy them into your cadernos. Esses exercícios, como vocês podem perceber, já tem um exemplo. Então, nós já comentamos vários exemplos. Você tem mais exemplos aqui nos exercícios. Vai ser colocado para você no grupo da quarta-feira. Você pode imprimir, resolver, tirar foto e enviar no grupo. Ou, se você puder ou quiser, ou não tiver condições de imprimir, você copia a frase no seu caderno, tira a foto e envia para a gente. Okay, so you can see the first example here. I'm going to wash my hands. Importante nesses dias de agora. Excelente exemplo. And don't forget your alcohol, Rob. Yeah. Okay, and then you finish off these sentences. Again, they give you an example here to work with. And then you look at the family tree. We have Liz and Philip, and then we have the son, George, and Bill, and daughter, Anne. And Anne is married to Ted, and they have two children, Diana and Robert. Now you need to look here. I saw Liz with her husband, Philip, ok? Nesse quadrinho tem uma família. Tem a Liz, tem o Felipe, eles tiveram
3 crianças. Filhos, George and Bill. E a filha, Anne. A filha Anne casou-se com Ted e tiveram 2 crianças, a Diana e o Robert. Então, quando vocês forem ler a frase, vocês vão pensar quem é pai, quem é mãe, quem é tio, quem é avô, quem é avó, quem é filho, para poder colocar os pronomes. Ou neto, Yes. isso. Okay, and then you put in this group here, my, our, your, his, hers, their, its. The first example, do you like your job? Okay, and there are more examples here. And then you complete the sentences, use my, his, or their, etc. They're not listing all of them, so be careful. With one of these words, and you use these words here. Nesse exercício 59.5, eles colocaram só 3, mas tem mais, nós sabemos, né? Tem o my, tem o his, tem o its, tem o their, tem your, tem os outros que vocês têm lá no comecinho desse exercício. E aí vocês vão usar esse pronome e mais uma palavrinha dessas daí. Ou seja, o pronome tem que vir antes destes substantivos aí. Então, vocês vão escolher cada um deles para cada uma das frases, não esquecendo de colocar o pronome antes. Yes. Bem? Don't forget to put the possessive adjective before the noun. Okay, so that's the exercises. And I've got a couple more exercises here for you for possessive adjectives. These have got quite a number of, so there's plenty there to keep you busy during this period of enforced. Now we have another one here. I took this from the children's thing, but it is relevant. So it's possessive adjectives. So we're going to have a look here. There's a little story here which you can read the story. Once you are confident with the pronunciation, I want you to record it and send the audio in the group. Pessoal, como vocês viram, o professor colocou vários exercícios para nós treinarmos, completando esses exercícios, para que nós possamos absorver bem esse conceito desse pronome, porque a semana que vem outro tipo, e nós não podemos confundir. Essa aula que ele pegou lá das crianças, eu sei que quando falar é aula de criança, tudo bem, mas a criança que nasceu lá na Inglaterra, ela vai saber facinho, mas nós não, nós somos brasileiros, nós vamos adquirir esse conceito agora. Então, independente de ser aula de criança ou não, para nós é muito importante que nós saibamos aprender com as facilidades e ir evoluindo. Então, o que o professor vai fazer agora? Ele vai ler essa pequena história, você vai ouvir várias vezes, vai ler, vai treinar e vai enviar o áudio lá no grupo, só desta pequena história. É muito importante que você traduza, que você tente entender o sentido da frase, para que vocês possam adquirir esse conhecimento e esse conceito, tudo bem? Aumentando sempre o vocabulário. Mas ouçam e ele vai... Eu não vou traduzir esse pedacinho aqui, tá? Você que vai. Então, você vai mandar para a gente. Nós precisamos que você se empenhe nessa pronúncia e também no entendimento da frase, da historinha. Okay, so there will be some exercises for you to do here, and you can make those as well. But I'll just quickly read this story here so you get the pronunciation, and then we'll finish this lesson because I have to process it and upload it to YouTube
for you before we start the live broadcast at 7:30. Okay, so, hi, my name is Tom. We have lots of toys. I like playing with my skateboard and my Lego. My brother likes playing with his football, but I like playing with his computer games. My sister likes riding her bike, but I like reading her books. Okay, so there you have the audio. If you want, you can transcribe it in Google translate the text, so to get the meaning, but I think you should be okay with that because it's all things that we have covered, likes and personal pronouns as well as these possessive adjectives. Esse texto, como vocês podem perceber, as palavrinhas, elas, né, já são bem conhecidas. Então, tente pensar no sentido, na frase, certinho, e procure saber aquilo que você não entendeu. Tudo bem? Pode perguntar lá no grupo, à vontade. Okay, Professor Miriam, is that clearer now? Do you have a better understanding of possessive adjectives? Oh, much better. Yes, and I think the students will by the end of the lesson. Anyway, students, that's it. I'm going to finish the lesson here and we'll upload it to YouTube for you. It is my birthday today, so I'm going to ask... Hey, happy birthday to you! Happy birthday to you! Thank you. I'm going to ask Professor Miriam, where's my birthday kiss? No kisses. Yes, coronavirus. No. Okay. All right. So anyway, I hope you enjoyed doing the lesson. I hope you enjoy it as much as we've enjoyed making it for you. So all that's left is for me to say, from me, Professor Jeffrey, bye-bye, and hope to see you again soon. And For me. Saudade de vocês, gente. Eu gosto da sala cheia, mas enfim, estamos juntos. Nós vamos fazer todos os vídeos que forem necessários para que vocês possam continuar aprendendo inglês. E vamos conversar em inglês lá no grupo. Não esquece não. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Ciao, ciao.